Bom, depois desse texto, também escrito e das provocações da Jimena, eu até gostaria mais de ouvir vocês do que dizer alguma coisa, eu gostaria de dialogar com os dois, mas vamos colocar um pouco nessa posição, trazendo mais algumas questões, né? Quando assim, vamos debater os vídeos, eu também fiquei um pouco assim, bom, os vídeos e para além. Eu acho que a Jimena, né, se deteve na análise, né, de um vídeo falando o que seria interessante pensar. Eu acho que sim, eu acho que vale bem de conversar sobre esses três vídeos. Eu acho que eles são três linguagens diferentes, três formas, quer dizer, a mesma coisa, gosto mais, gosto menos, eu tenho, digamos, as minhas preferências em relação aos três vídeos, e as questões que também, né, eu acho que tu colocasse o que os vídeos problematizam, mas eu acho que eles também poderiam problematizar outras questões que parecem, e aí eu queria pensar um pouco com vocês na seguinte questão: qual a relação do nosso trabalho enquanto pesquisadores, formuladores teóricos dessas questões do Brasil, qual o impacto que isso teve, está tendo, terá sobre o Estado e os movimentos sociais? E eu acho que esse momento que a gente viveu, está vivendo, está falando um pouco dessas várias coisas. Então, assim, uma primeira questão do ponto de vista dessa questão mais teórica é: o que é o campo de produção sobre sexualidade, sobre homossexualidade? Se esse campo de estudos ele é um campo de gênero, se é um campo à parte, e que campo que está, como é que a gente está constituindo esse campo no Brasil? Eu acho que, de alguma forma, uma das principais reflexões que, vendo, né, esses três vídeos, eu me faço é: de que escola, eu acho que tu colocasse muito bem, é para o ensino médio, mas de que ensino médio, de que escola as referências desses vídeos estão falando? Eu acho que ele funciona para as camadas médias que estão aqui na universidade, mas eu não tenho a mesma, ele não me parece. Então, o que está se pensando sobre isso? Eu acho que essa é a primeira questão. Quando a gente pensa em homossexualidade, a gente está falando de classe social, de questões étnico-raciais e homens e mulheres, de que forma? Eu acho que essa era uma questão. Quer dizer, o vídeo, aparentemente, a gente tem três vídeos, né? Pelo menos na minha linguagem, parece que é lésbicas, travestilidades e bissexualidade. Quando a gente vai, se a gente pensa na produção teórica e, sobretudo, na questão militante no Brasil, são três questões que, na militância LGBTT, são minoritárias. Porque, na militância, o que está presente desde os anos 70, e que é a crítica feminista, e que é a crítica lésbica, e que é a crítica trans, é que o movimento é masculino, é homossexual, é gay, né? Tem toda uma discussão se, né, a palavra homossexual englobava tudo. Efetivamente, no início do movimento no Brasil, era um movimento masculino, de homens, de camadas médias, predominantemente brancos, né, com desigualdades. Então, os vídeos, e a pergunta que eu me faço, eles estão provocando essa hegemonia do movimento e das representações que se tem sobre a homossexualidade? Quem vai nas paradas? A maioria são homens, né, gays. Onde é que está a bissexualidade? Eu acho que grande questão colocada nas práticas de jovens, mas ausentes do movimento. Então, eu acho que os vídeos, eles de alguma forma me parecem, a pergunta que eu faria é, para além de uma crítica do vídeo em si, mas para quem que ele está falando e que imagens que eles estão trazendo? Bom, quem está produzindo? Acho que aí entra aí o Felipe. Vamos, em breve, no dia 12 de agosto, discutir a tese do Felipe. Acho que o Felipe está nos mostrando muito bem isso. Quer dizer, esses vídeos estão sendo produzidos pelos ditos movimentos sociais, né? A gente vê ali todas as ONGs e tal que estão produzindo. Quais são as tensões que tem e de que forma que algo produzido no, aspas, movimento social, um movimento social que é profissionalizado, pago, etc., como é que isso está aparecendo no campo político? Eu acho que essa é uma questão que está aí. É um movimento, né? Pergunto para a Jimena também. Tu te sente representada enquanto acadêmica nessa produção textual? Tu que trabalha, que pesquisa sobre essas questões há tanto tempo, tem o teu livro e tal, é nesse caminho que a gente tem pensado? Eu acho que essa é uma questão que eu me coloco, tá? A segunda questão que eu acho que a gente tem que pensar, e o Felipe, concordo, que é isso, companheira, Dilma, não é assim, mas está.
Dilma. Por que a Dilma teria que pensar como a gente? Porque a mulher, a gente, claro, sonhou, queria uma mulher. Mas eu acho que ficou muito claro já na campanha eleitoral a questão do aborto. E a questão da Dilma, né, eu acho assim, eu me lembro de debates acalorados lá no Ligues, onde eu era acusada de ser uma vendida, como é que era, assim, depois acusações, porque afinal todo mundo era pela Dilma, e eu provocava um pouco essa juventude que nasceu, né, quando eu comecei a dar aula, que era o seguinte, no primeiro momento era quase que impossível de se pensar sobre a Dilma, o Serra e a Marina, a partir da questão, justamente, aspas, dessa palavra que eu achei incrível que a Dilma usou, costumes. Parece algo da década de 50, 40, como categoria mesmo de senso comum, usada. Não é uma categoria que a gente use agora. Do ponto de vista disso, do que são os comportamentos sociais, culturais, na campanha já era muito claro que a gente tinha a Marina assumidamente evangélica, camponesa, seringueira, da Amazônia e tal, num lugar assim, né, digamos, onde a religião tinha um papel central e ela assumia, eu sou mesmo contra o aborto e sou religiosa e tal. A gente tinha a Dilma num discurso que é totalmente desenvolvimentista, que é o que está acontecendo, né? Belo Monte, etc., desenvolvimento do país, onde inexistia no debate cultural, práticas sociais, né? Subjetividade, isso não existia. Só que a gente acreditava, porque ela era a mulher do Lula, que ela ia dar sequência a uma série de questões que já pareciam adquiridas na esquerda brasileira. E não é o que a gente está vendo agora. E o Serra, que era nosso inimigo por ser da direita, era o único que falava coisas como o FHC está falando agora, pela liberação da maconha, por outros tipos. No final, claro, ele recua, né, também com a coisa da homossexualidade, no final, mas no início da campanha era o discurso mais próximo dos projetos políticos de transformação social nossos, de camadas médias, intelectuais, universitárias. Era o Serra, por incrível que pareça, no primeiro ano de campanha, que eu acho que não é o que acontece no final, onde, por incrível que pareça, é isso, quer dizer, essas duas posições, Dilma e Serra, se relocalizam naquele debate que vai ter no segundo turno, que é aborto e homossexualidade. Os dois tópicos que a Marina, desde o início, disse, eu sou contra casamento entre homossexuais e tal, né? E assim, não do tipo pouca vergonha, não, minha religião, os meus conceitos se colocam. Então eu acho que a gente teria que... Tem um lado que é isso, quer dizer, o que o Estado e a política representa quando se trata disso que é a vida, o comportamento, a sexualidade, o afeto. A gente não tem mais esquerda e direita e tem outros valores que vão se colocar aí. Eu acho que uma das coisas que sempre se fala, eu acho que outra coisa que a gente tem que pensar é essa coisa da religião. Bolsonaro, etc., todo mundo é religião, e são essas igrejas e tal, qual é o Malafaia, né, na televisão. Claro, eu acho que tem esse campo do religioso como um campo que está se colocando como nós religiosos, da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, somos contra essa pouca vergonha. No entanto, eu acho que a questão mais complexa é que é no campo religioso que também se produzem e se reproduzem as questões ligadas à sexualidade, gênero e família. E, portanto, a gente, enquanto pesquisador, enquanto movimento, se colocar contra a religião, dizendo, não, isso não é uma questão, é uma questão só laica, acho que é uma estratégia também política que não funciona. E que nessa discussão contra a Dilma e do kit da homofobia, eu acho que isso se mostrou, do meu ponto de vista, o argumento político mais fraco. Não que eu não seja, como indivídua, teórica, pesquisadora, a favor do Estado laico. Acontece que a sociedade brasileira não é uma sociedade pautada por valores laicos. A nossa prática cotidiana, subjetiva, pessoal, ela é marcada por crenças e religiosidades. Então, se a gente, enquanto movimento social, se coloca contra o campo religioso, a gente de alguma forma vai negando algo do qual a gente participa também enquanto sujeito. E os nossos interlocutores também estão participando. E eu acho que isso é muito interessante de ver. Então, Estado, né, Estado laico, religião, coisas estão colocadas. Movimentos sociais, então como é que movimentos sociais, o que